Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e venho responder uma pergunta de um inscrito no canal. Pergunta simples, bastante interessante, que já passou pela cabeça de todos nós alguma vez na vida, na nossa formação. É um residente que pergunta, durante uma anestesia geral, inalatória, o paciente apresenta uma determinada reação, um movimento discreto, uma contração muscular, ou apenas um aumento da rigidez da parede abdominal, e ele fica na dúvida. O que que ele faz? Ele faz um bloqueador neuromuscular, aumenta a concentração da agente anestésico inalatório, ele faz um opioide. É uma situação bastante interessante, bastante vaga até, e eu começo com a explicação de que a anestesia inalatória, ela conta com a abordagem farmacodinâmica pelo agente inalatório de vários setores do nosso organismo, principalmente pela atuação em sistema nervoso central, área suprassegmentar, ou seja, o encéfalo, onde vai agir sobre córtex, algumas estruturas subcorticais, como hipotálamo, a formação reticular ativadora ascendente, induzindo progressivamente, com o aumento da dose, da concentração inspirada, a sedação, amnésia, perda de consciência, e com o aumento progressivo da concentração ainda, chega a apresentar a imobilidade. A definição de concentração alveolar mínima, a famosa CAM, que é aquela concentração capaz de tornar imóvel 50% dos pacientes, quando submetidos a um estímulo nociceptivo padrão, como uma incisão na pele, leva a nossa prática diária de iniciar o fornecimento do agente anestésico inalatório com aquela que é considerada a CAM daquele anestésico inalatório que a gente está utilizando. Por exemplo, o sevoflurano, uma concentração mais ou menos em torno de 2 no adulto jovem, uma concentração um pouco maior em crianças, e um pouco menor em pacientes idosos. Isso porque, com o avançar da idade, ocorre uma diminuição da sensibilidade, um aumento da sensibilidade ao agente inalatório consequentemente, o valor da CAM para o paciente que envelhece vai reduzindo progressivamente. Então, nesse momento que você tem um paciente sob anestesia geral inalatória ou balanceada, você tem essas opções todas. Você pode aumentar a concentração do agente inalatório, você pode usar um bloqueador neuromuscular, mas tudo vai depender do contexto, vai depender da reserva fisiológica do paciente, do tempo é, que ainda resta para terminar a cirurgia, vai depender da necessidade real de um bloqueador, de um bloqueio neuromuscular, um relaxamento mais importante. E a gente sabe que, dependendo da reserva fisiológica do paciente, aumentar muito a concentração do anestésico pode levar a riscos, porque à medida que você aumenta a concentração, você melhora a qualidade da anestesia em termos de profundidade de hipnose e relaxamento, mas você também aumenta a chance dos efeitos colaterais que são comuns a esses agentes anestésicos, como redução da força contrátil miocárdica, como o aumento do relaxamento vascular e consequente diminuição da pressão arterial, e até, dependendo do tempo de cirurgia que ainda resta, aumento do tempo para o despertar do paciente. Então, tudo isso vai ter que ser levado em consideração, e eu aproveito para falar de uma figura que é atribuída à doutora Maria Tardelli, que é uma figura que mostra para a gente, bom, deixa eu garantir aqui que ela vai aparecer, que ela vai ser compartilhada. É uma figura que vai aparecer, que vai mostrar para a gente
todas as nuances que vão ser, que vão surgir quando você apresenta quando você submete o paciente a um aumento progressivo da concentração do agente anestésico. Então, você tem o início da apresentação da administração do agente anestésico. O paciente começa a apresentar progressivamente a possibilidade de ter um pouco de amnésia, de não lembrar algo que aconteceu após a instalação de concentração alveolar compatível com 0,25 da concentração alveolar mínima daquele anestésico. E à medida que você vai aumentando essa concentração, você pode até atingir a inconsciência. Se esse paciente está sendo monitorizado com um índice espectral, você vai conseguir atingir nele, na monitorização do índice espectral, o valor de 50, que é um valor de hipnose cirúrgica, que é satisfatório para qualquer cirurgia. Mas ainda, com essa concentração de 0,75 CAM, não é 0,75% de concentração, é 0,75 ou 75% do valor da CAM desse paciente, desse anestésico, você vai atingir provavelmente o valor de 50 no índice espectral, mas ainda é possível que o paciente apresente alguma reação, alguma movimentação ao estímulo cirúrgico. Aumentando a concentração, para o valor de 1 CAM, ou seja, 0,75%, 0,75% se você está usando o alutano, 2% se você está usando o sevoflurano, 1,15% se você está usando o isoflurano, e assim por diante. Então, se você chega ao valor de 1 CAM, você provavelmente, pelo menos em 50% dos pacientes, você vai conseguir que ele fique imóvel. Mas aumentando essa concentração, você vai progressivamente atingir outros resultados, outros desfechos, como você pode o paciente pode chegar a apresentar surto de supressão e até um padrão de eletroencefalograma com a isoeletricidade, ou seja, a linha reta na monitorização eletroencefalográfica quando você atinge valor de CAM muito elevado. Então, obviamente, quando você aumenta essa concentração, você vai atingir o objetivo de tornar o paciente imóvel, mas, consequentemente, você vai também fazer com que ele apresente as outras consequências. Por isso, você precisa analisar a viabilidade de o paciente aceitar aquele aumento sem apresentar descompensação hemodinâmica importante, e isso você planeja, você intui e você calcula pela reserva fisiológica do paciente. Paciente idoso, paciente cardiopata, coronariopata, você não quer que esse paciente apresente hipotensão importante. Então, nesse paciente, a gente pode utilizar as técnicas multimodais, utilizando a associação de adjuntos, como o relaxante, o bloqueador neuromuscular, ou associação de um opioide, por exemplo, o remifentanil, se ele está hemodinamicamente estável, doses um pouquinho maiores de opioide, tudo isso associando com o tempo de cirurgia que ainda resta para a gente analisar o que a gente pode fazer para não deixar o paciente dormindo tempo demais depois da cirurgia também. Se você dispõe, por exemplo, do Sugamadex, você pode usar o Rocurone, que ao final da cirurgia você usa o Sugamadex e você, como associou o bloqueador neuromuscular, você não precisou aumentar demais a concentração do agente inalatório. Então, esse paciente não deve demorar muito a acordar, porque com o Sugamadex você corta o efeito rapidamente do Rocurone. E se você não precisou aumentar muito o sevoflurano, ele vai acordar rapidamente depois também. Então, é tudo uma questão de associação de vários critérios que a gente vai analisar para a melhor escolha da opção. Dentro desse contexto, a dúvida entre utilizar
uma das técnicas que eu mencionei aqui, nada está errado, apenas você precisa associar a melhor escolha para aquela situação. Uma coisa bastante interessante é citar que, no melhor dos mundos, se você dispõe de uma monitorização eletroencefalográfica do padrão de profundidade anestésica, você pode, com muita tranquilidade, observar se o paciente está com um valor de índice bispectral, por exemplo, ou entropia, ou qualquer que seja o monitor que você está utilizando, dentro da faixa considerada adequada para a hipnose cirúrgica, você pode associar qualquer uma das outras coisas que você não vai ter lembrança intraoperatória, é muito difícil de acontecer. Mas a gente sabe que não são todos os lugares que dispõem do monitor de nível de consciência e também a maioria dos autores nem indica a utilização deles em anestesia inalatória. Portanto, se você tem o paciente bem hemodinamicamente, você pode escolher qualquer uma das opções com muito cuidado na elevação da concentração de agente inalatório de maneira muito intempestiva, muito intensa, para não despertar, não levar esse paciente a uma descompensação hemodinâmica. E é isso. A experiência, estudar, o bom senso vai levar a gente a ter as melhores escolhas e os melhores resultados ao fim da anestesia. Muito obrigado, grande abraço.